Olá, bem-vinda e bem-vinda a mais um episódio da Saúde do Futuro. O sítio ideal para estar se queres aprender a viver uma vida de abundância, plenitude, realização, alegria e tudo aquilo que possa desejar a tua alma. Porque estamos nesta vida maravilhosa, nesta vida para expandirmos aquilo que quem somos e aquilo que queremos e aquilo que, de alguma forma, a nossa alma ou a vida quer para nós. Por isso, atenta, hoje falamos de um processo fundamental. Se queremos de facto chegar a outro lado na nossa vida, se queremos atravessar e conseguir alcançar esta vida plena, é fundamental passar por um caminho de purificação. E esta inspiração foi de alguma forma motivada pela questão da Dina que vou passar a ler. Olá, Andreia. Gostei muito do seu vídeo. De certa forma, revejo-me nas dúvidas do João no vídeo sobre a intuição. A verdade é que tenho a sensação de que quando escuto a minha voz interior ou intuição, não sei distinguir muito bem, fico com a sensação de que as minhas dúvidas aumentam e a angústia se apodera de mim. A minha vida tem sido recheada de complicações e acredito que são todas da minha responsabilidade, pois se tudo o que aconteceu comigo foi motivado por atitudes ou comportamentos meus, então sou a única responsável por tudo o que me tem acontecido. Mas então, onde andou a minha intuição que me levou a tais comportamentos? Ou será que ela lá esteve sempre a dar-me sinais e eu não os soube perceber? Ou será que pura e simplesmente não sei, não consigo ouvir e intuir a minha voz interior? Como deu para perceber neste curto texto, acho que entendo porque efetivamente vivo angustiada, receosa, medrosa, perdida. Tenho estes medos, crenças, o que for. Têm sido sempre efeitos muito negativos na minha vida, que se refletem em muitos aspectos, quer nas relações afetivas, como profissionalmente e até a nível familiar. A verdade é que inúmeras vezes tive vontade de desistir da vida, por um fim. Apenas me prendem a este sobreviver. 3 filhas que precisam de mim e que não posso de maneira alguma abandonar. Amo-os incondicionalmente. Acho que esperava que lhe colocasse uma pergunta, mas tendeu mais para um desabafo. Desculpe, pois não a conheço e se calhar nem deveria estar a fazê-lo. Mas comecei por escrever, sem saber bem o que dizer, e acabou por sair isto. Nem sei se algum dia irá ler o que escrevi, mas se calhar foi a minha voz interior que meditou este texto, que pegou na minha mão e se pôs para aqui escrever. Obrigada por ter vindo ter comigo. Ou seja lá o que nos colocou no caminho uma da outra. Um abraço, Dina. Muito grata, Dina, pela tua questão, pela tua entrega, pela tua honestidade e sinceridade. Ler-te transforma-me. E quero dizer-te, Dina, e a todos que nos estão a ouvir, eu leio todas as questões, eu leio todos os e-mails que recebo. Por isso, partilhar a tua questão, se assim o sentes, é muito importante porque ela ajuda toda a gente. E Dina, deixa-me dizer-te que tu já respondeste a muito da tua questão inicial. Repara quando tu dizes que quando começaste a escrever, saiu o que saiu. Isso é intuição, isso é um improviso. Isso é permitir que a voz do coração saia cá para fora. E muitas vezes esta voz está contaminada pelos pensamentos que temos, pensamentos repetitivos, pelas normas sociais, pela nossa cultura, pelos padrões familiares, portanto, pelas nossas emoções. Repara, o que acontece, que eu li, ou que eu senti daquilo que tu partilhaste, é que existe tanto peso em cima de ti, tanto peso da responsabilidade, uma responsabilidade que beira a culpa de, então, se tudo é da minha responsabilidade, a culpa de tudo isto correr mal é minha. Repara o que estás a fazer a ti própria, a colocar-te tanto peso. Digamos que a responsabilidade é 50%. É importante que vejamos a vida desta forma. Eu tenho uma responsabilidade de 50% sobre aquilo que me acontece. E os outros 50%, digamos que deixo também essa abertura para que a vida me mostre e para que eu entenda que muito daquilo que acontece na minha vida nos dias de hoje é produto daquilo que é
a nossa formatação, o nosso software, o sítio onde nascemos, a família com que crescemos. Obviamente que a nossa alma, digamos, segundo aquilo que eu acredito e segundo a visão cabalística que estudei e aprendi, a nossa alma escolhe tarefas muito específicas para viver nesta vida. Então tudo aquilo que nos acontece não é uma desgraça, mas sim uma oportunidade para crescer e aprender. Obviamente que eu, antes de ter esta noção, o que é que acontece? A vida, aquilo que me acontecia, eu tinha uma visão altamente negativa dos acontecimentos. Ou seja, isto aconteceu porque eu se calhar não sou boa o suficiente, isto aconteceu porque é para me castigar porque eu tive aquele erro naquele momento. Ou seja, isto também tem muito a ver com o padrão religioso em que crescemos, se calhar não tanto na minha geração, mas nas gerações anteriores, a religião tinha um papel muito castrador e muito repressor e muito deste sentido da culpa e da necessidade de castigo. Então o que acontece é que hoje em dia nós fazemos tudo isto sozinhos. Nós criamos o pensamento de que a responsabilidade é minha, a culpa é minha, depois crio a emoção da culpa e acabo por criar também esta autopunição. No meio de tudo isto, imagina, a intuição fica num lugar muito pequenino. E quando vem, e quando ela aparece, digamos que é confusa, porque é exatamente o oposto daquilo que é toda a formatação e todo o programa de crenças associado àquilo que é a minha vivência. E muitas vezes nós até acreditamos ser alguém que no fundo, digamos, não somos. Porque a nossa essência é amor. A nossa essência é abundância e alegria. Se eu tenho um programa que me faz acreditar que isto não é assim, e tenho depois aquilo que é a minha essência, que é a minha intuição, a voz interior, a voz do coração, o que lhe quisermos chamar. Eu quando falo de intuição é realmente esta, digamos, esta minha voz serena que aparece quando eu consigo silenciar a mente, as emoções. E este silenciar também não é vou reprimir. Não. É o silenciar da observação. Por isso é que, Dina, o que eu te sugiro, para além daquilo que já estás a fazer, que é tomar consciência, volta a ler o e-mail que me enviaste. Volta a ler e ver como encontras aí os pontos-chave de tudo aquilo que está a acontecer. Repara quando tu dizes todos estes medos. Os medos é uma emoção. Crenças é a parte do pensamento. O que for tem sido muito tem tido efeitos muito negativos na minha vida. É exatamente isso. Ou seja, a questão aqui é como é que tu purificas o teu ser de todos estes medos, de todas estas crenças que te limitam neste momento. E um passo fundamental é começar a escrever. Se não o fazes assiduamente, começa a escrever todos os dias. Começa a libertar, a purificar tudo isso que acontece na tua vida, no teu dia a dia. E algo que temos que purificar também é a carga negativa que muitas situações têm. Por exemplo, quando tu falas da vontade de desistir, ou seja, que acaba por, a nível clínico, pode ser chamado de ideação suicida, que é eu tenho pensamentos suicidas. Digamos que isto é muito natural que aconteça se a minha vida é um fardo e um peso gigante. Ou seja, é importante validar que sentir isto é natural. E quando eu valido e quando eu a expresso e eu liberto, estou farta da vida desta forma, é natural. Isto é uma parte tua que está a gritar. É essa parte da voz interior, da tua alma que quer o melhor e a tua realização total. Está a gritar. Liberta alguma coisa, porque assim não aguentamos o barco. Isso é natural. E quem diz, ou seja, o peso da ideação suicida diz o peso dos tabus da morte, do tabu da sexualidade, do tabu do dinheiro. Tudo isto tem tanta carga. É fundamental purificar também, perceber que significado é que isto tem para mim e realmente com o que é que eu estou a lidar. Objetivamente aqui qual é o obstáculo. E depois, nesse estado de clareza, depois de libertar e purificar, a intuição aparece. Por isso esta é a minha mensagem para ti desta semana.
purifica o teu corpo, as tuas emoções e a tua mente. E a intuição, essa voz delicada do coração, inevitavelmente encontrar-te-á. Obviamente que é natural termos dúvidas nesta questão de se é ou não a voz do coração. E muitas vezes, porque todos nós temos acesso à nossa intuição, o que acontece é que a voz da nossa alma implica que saiamos da nossa zona de conforto. E aqui, depois, o que aparece são os grandes bloqueios, os bloqueadores do medo, da dúvida, da incerteza, que nos impedem de dar o passo. Mas a intuição está lá. E também quero dizer-te, Dina, e a todos que nos estão a ouvir, que, ou seja, o caminho é mesmo purificar e libertar-nos de tudo aquilo, ou seja, que impede a vivência natural da abundância e da alegria de viver. E não é necessário, ou seja, ir buscar mais coisas para tentar aceder à intuição, principalmente se são substâncias, porque antigamente os xamãs utilizavam plantas, utilizavam outro tipo de recursos para conseguir aceder à intuição. E hoje em dia está muito provado que a frequência vibratória do planeta já não justifica, ou seja, esse recurso, digamos, a estas muletas, chamamos assim, para aceder à intuição. O caminho não é adicionar mais coisas para conseguir chegar a algum lado. O caminho é purificar, é retirar, este é o primeiro caminho de todos, em qualquer terapia. E Dina, e tu que me estás a ouvir, se achas que tudo isto é fácil de entender na tua mente, mas é difícil de aplicar na prática, é sinal que estás a precisar ou que a tua vida iria beneficiar muito de terapia nestes momentos. O terapeuta, o que faz é realmente observar a situação que está a acontecer na tua vida, o que é que a tua alma está a pedir e, principalmente, ou seja, a saúde do futuro, que é esta saúde que eu defendo, uma saúde que integra a dimensão transpessoal e a dimensão energética na solução dos problemas do dia a dia. Ou seja, é fundamental que haja um paralelismo em relação àquilo que a tua alma decidiu fazer, em relação àquilo que a tua alma decidiu viver e aprender nesta vida. Ou seja, e é natural que quando estás dentro das tuas próprias aprendizagens não consigas ver. Eu, por exemplo, as minhas aprendizagens são, digamos, muito, muito complexas para mim, que as consiga ver. E foi necessária muita ajuda exterior, muita ajuda de terapeutas que me, de alguma forma, orientavam a minha visão para conseguir ver a realidade. Hoje em dia já não necessito dessa ajuda, já consigo, numa situação, identificar: olha, Andreia, esta situação aparece porque está relacionada com esta aprendizagem que tens que fazer. Porque as aprendizagens não acabam. Porque eu aprendi uma vez, a aprendizagem continua até o final da nossa vida. Daí ser tão importante o autoconhecimento. E num caminho terapêutico, o primeiro passo será sempre o da purificação. Por isso, se sentes que pode ser um caminho neste momento para ti, arrisca. Porque não há maior investimento que esse investimento que fazemos em relação a nós próprios e que nos permite, ou seja, ir polir o diamante que somos todos cá dentro. Tu não és diferente, eu não sou diferente. Simplesmente, ou seja, há maior ou menor dedicação a este ser que nos habita, a este ser que irradia amor incondicional e abundância plena. E se tens a tua questão para a saúde do futuro, eu agradeço da alma e coração que a partilhes connosco, porque a tua questão faz-nos crescer assim exponencialmente. Vou deixar aqui o meu e-mail e caso necessites também um apoio extra, um apoio individual, um caminho, ou seja, digamos uma porta que se abra na tua vida, contacta-me, porque a minha missão é estar cá para ajudar-te e servir-te com todo o conhecimento que neste momento adquiri,
principalmente o conhecimento da experiência e de passar os meus próprios processos, para além, obviamente, de toda a formação académica que neste momento me acompanha, mas que humildemente comparto com todos os seres vivos que se cruzam no meu caminho. Muito grata e uma excelente semana.